Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da terceira legislatura ordinária da 56ª legislatura. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se conta. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados a esta comissão. A reunião ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que o declarem verbalmente. A Secretaria providenciará para que o voto seja computado no painel de votação. Item 1. Projeto de lei número 83 de 2016. Altera a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, para as doenças incapacitantes para fim de incidência da contribuição previdenciária e de servidores públicos inativos e seus pensionistas. Autoria de autoria do nobre senador Paulo Paim. A relatoria é do nobre senador Paulo Rocha. Relatório favorável ao projeto. Observação. Primeira, a matéria consta na pauta desta reunião A matéria consta na pauta desde a reunião de 5/10/2021. Observação número 2. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Conceda a palavra ao nobre senador Paulo Rocha para a leitura do seu relatório. Gostei do nobre, senhor presidente. Queria agradecer inicialmente pela relatoria, esse projeto tão importante, que, conforme o anúncio da ementa, fala claro sobre... Trata-se de especificar uma lei específica para doenças incapacitantes, a fim de que incida sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos. A matéria de autoria do senador Paulo Paim, parlamentar experiente, estudioso, preparado no assunto, e, portanto, é uma matéria muito importante. Além do que, para passar direto na análise, presidente, é uma legislação que pode ser de iniciativa parlamentar, portanto, não sofre vícios constitucionais nem legislativos. A matéria está preparada, então, para ser votada nesta comissão. Por outro lado, é uma matéria que, como envolve a questão financeira e econômica, vai passar pela CAI, que lá tem uma obrigação terminalista, uma vez que faz parte da comissão a análise desse tipo de matéria que envolve questão financeira e econômica do Estado brasileiro. De acordo com o inciso 1 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado, compete opinar sobre matérias relacionadas à Seguridade Social e Previdência Social. Portanto, é uma matéria afeita à CAIS.
De pronto, cumpre ressaltar que até hoje há controvérsia no plano administrativo e jurisprudencial nos diversos entes federados brasileiros sobre quais são as doenças incapacitantes que geram os benefícios do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal. O Constituinte foi sábio nesse ponto ao prever o direito de isenção da contribuição previdenciária para essas pessoas, considerado os altos gastos pessoais com medicamentos, assistência médica, alimentação especial, entre outros. Entretanto, com a falta de regulamentação legal, criou-se um verdadeiro imbróglio jurídico que dificulta o exercício do direito legítimo da isenção tributária. Portanto, já foi produto de discussão, inclusive no judiciário. Há julgados que apontam interpretações diferentes para definir quais são as doenças previstas na legislação. O Superior Tribunal de Justiça vale as doenças listadas para o benefício da aposentadoria por invalidez, sem o cumprimento do prazo de carência. Isso foi resultado da primeira turma. Para a turma recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, valem as doenças listadas para isenção de imposto de renda. É o momento de o Congresso Nacional pacificar a questão em lei nacional e adotar critério claro e transparente para o exercício deste direito pelos servidores aposentados com doenças incapacitantes nos termos do parágrafo 21 do artigo 40 da Carta Magna. Nesse sentido, para regular a isenção de contribuições previdenciárias, nada mais razoável do que estender as regras referentes aos direitos e isenções de imposto de renda, garantindo às pessoas com doenças graves, conforme o artigo 6º, inciso 24 da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988. Com a solução dessa controvérsia, haverá grandes ganhos sociais. Haja visto que os servidores e pensionistas acometidos dessas doenças deixarão de ser submetidos a longo e cansativo processo administrativo. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei de número 83 de 2016. É o voto, senhor presidente. Coloco a matéria em discussão. Com a palavra, o nobre senador Paulo Paim. Presidente Petecão, permita que eu lhe fale assim, de tantos anos que lhe conheço, você pode me chamar de Paim também, viu, senador? Sabe o respeito que eu tenho pela sua condução dos trabalhos, não só aqui, como também as medidas provisórias. E no seu gabinete, que a gente acabou construindo caminhos para um possível entendimento. Mas, presidente, eu queria, nesse momento, só cumprimentar o senador Paulo Rocha. Ele foi muito feliz nos seus argumentos. Essa é matéria pacífica já no Supremo e as pessoas têm que ir ao Supremo para o Supremo dizer, já está decidido o ganho de causa. Isso se refere a todas doenças muito graves, que exigem cuidados constantes e gastos com medicações, exame, tratamento continuado, como falou muito bem o líder Paulo Rocha. Portanto, a partir da aprovação do projeto, e vou usar de novo a palavra do meu líder, a questão está pacificada e tanto os trabalhadores, aposentados e pensionistas acometidos por doenças da gravidade dessas gozarão da isenção da contribuição. É bom lembrar, senhor presidente, que o relator lembrou, são doenças que já geram isenção do imposto de renda. Aí tem uma lista das doenças, né, que foram, então, enquadradas também nesse projeto. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, senador Paulo Rocha, muito obrigado a todos os senadores e senadoras. A matéria ainda está em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório. Os senhores senadores
que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. O parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Cai. Item 2. Projeto de lei número 5.180 de 2019. Não terminativo. Altera a lei 12.871 de 22 de outubro de 2013. Para dispor sobre o trabalho de médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiros na área de atenção básica de saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde SUS e da outras providências. Autoria, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relatoria, senador Paulo Rocha. Relatório pela recomendação da declaração da prejudicialidade do projeto. Concedo a palavra ao nobre senador Paulo Rocha para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, para ficar claro para quem está nos ouvindo, quem está participando do nossa sessão, essa aqui é uma lei de iniciativa de sugestão que chega nas nossas comissões via o e-Cidadania. Eu estou dando pela prejudicialidade. Envolve a questão dos mais médicos. E que ninguém entenda que nós somos contra os mais médicos, não é isso. É que já existe uma lei regulamentando a situação e, portanto, não caberia mais essa lei. A gente, claro, agradece as sugestões dos nossos participantes, ouvintes, via o e-Cidadania. No entanto, essa lei já existe, né? E, portanto, a nossa votação é pela prejudicialidade. Naturalmente, que a gente tem que submeter nos nossos órgãos de definição. A iniciativa é composta de 2 artigos. Artigo 1º, acrescenta o artigo 13A na lei já existente, que é de 2013, que institui o programa Mais Médico e altera as leis de dezembro de 93 e que permite que médico brasileiro formado no exterior, sem diploma validado no Brasil, exerça profissões em regiões prioritárias para o sistema de saúde, o SUS, por 3 anos na forma do regulamento. O artigo 2º, cláusula de vigência que estabelece, caso aprovada, a lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, é uma sugestão importante, mas já existe essa lei, desde 2093, que autoriza os médicos a trabalhar no SUS, e a lei que foi criada como Mais Médicos, Programa dos Mais Médicos, que é a Lei 12.871, de 2013. Portanto, nós analisamos o projeto, de acordo com o dispositivo do artigo 2 do Regimento Interno da Casa, compete à Casa opinar sobre matérias que digam respeito à proteção e à defesa da saúde. Quanto ao mérito, contudo, cabe lembrar que, ao instituir o projeto Mais Médico para o Brasil, a Lei 12.871 de 2013 estabelece que ele seria oferecido aos médicos formados no Brasil e com diploma revalidado no país, bem como aqueles formados em instituições estrangeiras. Segundo o referido diploma, a ocupação das vagas abertas pelo projeto observa uma ordem de prioridade pré-determinada, a saber, médicos formados no Brasil e com diploma revalidado no país. 2. Brasileiros formados em instituições estrangeiras e com habilitação para exercício de medicina no exterior. 3. Estrangeiros com habilitação para exercício da medicina no exterior. Ou seja, já existe previsão legal
da participação dos brasileiros formados no exterior na atenção básica de saúde no âmbito do programa Mais Médico para o Brasil, ainda que não tenham validado seus diplomas no Brasil, sejam em razão de reprovação ou seja por não submissão ao exame de revalidação de diplomas médicos expedido por instituições de educação superior. O que falta realmente é organizar melhor essa revalida, como se chama, né? Mas o direito de participar do programa Saúde Básica já existe. De fato, esses profissionais podem ser admitidos no projeto Mais Médico para o Brasil como médicos intercambistas. Neste caso, fica dispensado nos 3 primeiros anos de participação a revalidação do diploma. Artigo 16 da lei. Além disso, a participação do médico intercambista, atestado pela coordenação do projeto, é condição necessária e suficiente para exercício da medicina neste contexto. Redação lá do mesmo artigo 16. Note-se que entre os objetivos do programa Mais Médicos destacam-se os seguintes, que são os mesmos do projeto da lei sob análise, a saber, diminuir a carência dos médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir a desigualdade regional na área da saúde, fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde do país, promover a troca de conhecimento e experiências entre os profissionais de saúde brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras. Esses são os objetivos quando foi criado os Mais Médicos e que foi cumprido, por isso que o Mais Médico deu certo no nosso país. E o próprio povo já está reclamando que esse projeto foi acabado ou, se não, foi reduzido. Por isso, a gente agradece aqui a sugestão, via o E-Cidadania, dos cidadãos que estão atentos aos problemas do nosso país. Felizmente, já existe a lei, né, e, portanto, já atende a preocupação da sugestão via o E-Cidadania. Por isso que a gente dá pela prejudicialidade, uma vez que já existe lei para atender essa demanda da sociedade no nosso país. É o voto, senhor presidente. Em vista do exposto, o voto é pela prejudicialidade do projeto. Melhor explicado do que isso. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório dos senhores senadores que aprovam se permaneça como se encontra. Aprovado. Resultado aprovado, o relatório que passa a constituir o parecer da comissão pela recomendação da declaração de prejudicialidade do projeto. A matéria vai ao plenário. Item 12. Requerimento da Comissão de Ações Sociais, número 18 de 2021, não terminativas, de autoria do nobre senador Paulo Paim. Passa a palavra ao senador Paulo Paim para a leitura do requerimento. Para que se aprofunde o debate sobre esse tema tão importante que trata... Eu não estou com o requerimento aqui na mão, presidente. Eu vou ter que... Se me dá um minutinho só, presidente. O item 12. O item 12 é exatamente, presidente, o que eu estava pensando. Nós vamos debater nesse requerimento a NR 36, é uma norma de segurança e saúde no trabalho, empresas de abate e processamento de carne e derivado destinado ao consumo humano. A norma especifica regras, o trabalhador e o empregador têm interesse, porque alguns querem modificar, para que garanta aí a qualidade do produto e, ao mesmo tempo, a segurança do trabalhador. Esse é o objetivo de debater a NR 36,
como debatemos no passado a INR 12, foi um grande debate, e avançamos na redação final. Quero lembrar que o não cumprimento da norma poderá acarretar risco ao trabalhador, ao ambiente de trabalho e ao próprio empreendedor. Por isso, o debate seria interessante para ver aonde vamos com a norma, com a NR 36. É isso, presidente, o requerimento. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o requerimento. Pode avisar que essa audiência dele está marcada para o dia 16 de novembro. Já está marcada para o dia 16 de novembro. Senador Paim, a nossa assessoria aqui da mesa comunica que a sua audiência, a audiência solicitada já está marcada para o dia 16 de novembro. Depois, o seu gabinete entra em contato aqui com a nossa assessoria. Eu já agradeço a Vossa Excelência, presidente. Estamos muita gente interessada. O próprio governo federal abriu consulta pública para a revisão da norma. Então, é uma parceria de todos, sem entrar nessa de oposição à situação, para avançarmos nesta importante NR 36. E que bom que Vossa Excelência já marcou a data, presidente. Obrigado. Ok. Item 7. Projeto de lei número 1400 de 2019 obriga a empresa de teleatendimento ou telemarketing a oferecerem serviços de ginástica laboral e atendimento psicológico a seus empregados, de autoria do senador veneziano Vital do Rego, relatoria da senadora Leila Barros. Relatório pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta. Observação 1. A matéria consta da pauta desde 19 de 10 de 2021. 2. Se aprovado, o substitutivo será dispensado o turno suplementar nos termos do artigo 14 do ato da comissão diretora número 8 de 2021. Terceira observação, a votação será nominal. Concedo a palavra à nobre senadora Leila Barros para a leitura do relatório. Leila. Minuto aqui, senhor presidente. Bom dia, senador Sérgio Petecão, presidente dessa Comissão de Assuntos Sociais. Cumprimento todos os senadores e senadoras presentes no dia de hoje. Bom, eu vou ao relatório, senhor presidente. Veio ao exame desta comissão, em caráter terminativo, o projeto de lei número 1400 de 2019, que obriga empresas de teleatendimento e telemarketing a oferecer serviços de ginástica laboral e atendimento psicológico aos seus empregados. O projeto prevê que empresas de teleatendimento ou telemarketing com 50 funcionários ou mais deverão manter, durante todo o horário de funcionamento, um ou mais profissionais para a realização e tutoria de ginástica laboral. 2. A ginástica laboral deve ser oferecida para todos os empregados que trabalhem no atendimento de clientes e a recusa do empregado em não praticar não poderá ser utilizada para efeitos de qualquer punição. 3. A ginástica laboral deve ser realizada durante o horário de trabalho, não podendo ser realizada nos períodos de descanso previstos. 4. Nas empresas com menos de 50 funcionários, deverá ser feito treinamento de ginástica laboral para os funcionários na admissão, e a cada 3 meses sua prática deverá ser estimulada. Ao justificar sua iniciativa, o autor argumenta que são profissionais que atuam em ambiente de estresse significativo, com a necessidade de cumprimento de metas, muitas vezes agressivas, e cobranças constantes dos supervisores, o que pode levar ao surgimento de doenças. Não foram apresentadas emendas. Agora, passando à análise, senhor presidente. A norma não afronta os princípios adotados pela Constituição. Não há, portanto, impedimentos constitucionais, formais nem materiais. Também os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados.
No mérito, a proposta é relevante em razão ao elevado custo financeiro, social e para a saúde dos trabalhadores relacionados aos agravos decorrentes dos riscos existentes nas atividades laborais. Em nossa legislação trabalhista, a segurança e a medicina do trabalho são amplamente abordadas e disciplinadas através de disposições da CLT e das normas regulamentadoras, emitidas pelo Ministério da Economia, além de outros instrumentos legais afins. Importante salientar que, se medidas apropriadas não forem tomadas, o desgaste inerente à atividade de teleatendimento e telemarketing podem ser, sim, bastante prejudicial. Por esse motivo, o então Ministério do Trabalho editou a portaria número 9 de 2007, que aprova o anexo 2 da norma regulamentadora, NR17, que dispõe sobre o trabalho de telemarketing e teleatendimento. A portaria abrange todos os setores de empresas e postos de trabalho dedicados a essas atividades, além daquelas empresas dedicadas exclusivamente ao serviço de teleatendimento ou call center. Quanto aos trabalhadores, a portaria abrange os operadores de telemarketing e centrais de atendimento para a prestação de serviços, informações e comercialização de produtos. Nesse contexto, insere-se o presente projeto, que pretende complementar as normas já existentes, estendendo para todas as empresas de teleatendimento ou telemarketing a realização de programas de ginástica laboral a serem realizados durante o período de trabalho e que há mais de uma década têm se mostrado bastante exitosos. Ressalta-se que esses programas seguem as orientações das equipes de segurança e saúde dessas empresas e estão em consonância com a citada portaria. Os resultados têm sido muito positivos e eficientes do ponto de vista da saúde do trabalhador. Alguns aperfeiçoamentos, todavia, são necessários. Julgamos ser dispensável a manutenção de um ou mais profissionais disponíveis em tempo integral para a realização e tutoria de ginástica laboral, já que as atividades não são realizadas durante todo o período de trabalho. Sugerimos também a supressão do artigo 2º, só um minuto, que determina que as empresas ofereçam serviço de atendimento psicológico. A necessidade de atendimento psicológico geralmente advém de doenças multicausais e, portanto, não se pode estabelecer como obrigação do empregador, já que nem sempre essas doenças são decorrentes das atividades exercidas. Ademais, o anexo da NR17 já é bastante rigoroso na organização do trabalho, no mapeamento de riscos e na promoção da saúde do trabalhador. O voto. Pelas razões expostas, nosso voto é pela aprovação do PL 1400/2019, nos termos do seguinte substitutivo. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, a empresa de teleatendimento ou telemarketing deverá realizar a tutoria de ginástica laboral para seus trabalhadores por meio de programas de ginástica laboral que incentive essa prática na frequência recomendada pela equipe de segurança e saúde. Parágrafo 1º. A ginástica laboral deverá ser oferecida para todos os empregados que trabalhem no atendimento do cliente. Parágrafo 2º. A participação da ginástica laboral não é obrigatória e a recusa do trabalhador em não praticá-la não poderá ser utilizada para efeitos de qualquer punição. Parágrafo 3º. A ginástica laboral deverá ser realizada durante o horário de trabalho, ficando vedada nos períodos de descanso previstos pela legislação ou em convenção ou acordo coletivo. E o artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, eu acho que a iniciativa do senador veneziano, ela vem muito de encontro, né, ao que já está previsto, né, na CLT, enfim, em várias normas regulamentadoras,
mas acrescenta-se muito, e principalmente a questão, nós sabemos que é um ambiente, muitas vezes, puxado, muito estressante, e a gente sabe que a ginástica laboral, ela serve muito mais para relaxar, para corrigir postura. O intervalo dela é de 5 a 10 minutos, né, diários ali. Então, eu acho que a iniciativa do senador veneziano, ela é muito interessante, e peço, né, o apoio dos colegas dessa comissão para que possamos, claro, com algumas alterações, aprovar o mais rápido possível esse PL. Muito obrigada. Em discussão, o projeto. Pode avisar que vai botar para abrir já. Esta presidência comunica aos senhores senadores e senadoras que vamos abrir o painel para votação. Os colegas que estão aí online aí já podem votar. Senador Paim pediu a palavra. Senador Paim. Sérgio Petecão, primeiro, cumprimentar o nosso vice-presidente da Casa, senador veneziano Vital do Rego, sobre esse projeto, né? Que só vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores com esse tipo de ginástica laboral. E, ao mesmo tempo, ninguém melhor que todos os outros, me desculpe que eu estou me incluindo nisso, que é a nossa querida senadora Leila Barros, que é uma especialista nessa área, né? Tanto que se me perguntaram, Leila, por que eu pedi desculpa para você? Porque eu tinha falado nas Olimpíadas e não tinha pedido licença para você. Daí eles entenderam. Não, foi uma forma de homenagear a nossa querida Leila, que eu pedi desculpa para ela, que eu ia falar em Olimpíada, primeiro eu tinha que pedir licença para a nossa, eu diria, embaixadora já, né, nessa área do esporte no planeta. Então, meus cumprimentos ao brilhante relatório, que aprimora, ajusta o texto, né? E eu tenho certeza que terá aqui uma votação expressiva e espero que unanimidade. Parabéns, senadora, parabéns, o autor, senador veneziano. Parabéns, Leila. Senador veneziano, autor do projeto. Quer falar? Com a palavra, o autor do projeto, senador veneziano, nosso vice-presidente desta casa. Presidente, os meus cumprimentos, meu abraço. Eu quero aqui dirigir a Vossa Excelência as minhas escusas por não estar ao seu lado, ao lado dos meus companheiros, mas, enfim, me sinto muito feliz e honrado de, ao participar, mesmo remotamente, desta sessão da nossa CAIS, lisonjeiramente por mais um item que Vossa Excelência, de forma especial, com um tratamento que particularmente é próprio e reserva a todos os demais, pontua para que uma sugestão modesta, mas penso que de importância, até por força de sabermos os graus das consequências benfazejas que esta medida poderá gerar em vindo a ser implementada. Muito honrado, mais uma vez, com essa colaboração, como disse o nosso professor Paulo Paim, de uma pessoa que guarda pela força da sua experiência e da vivência no mundo da prática esportiva, a nossa querida, estimada, competente, com tantos gestos nesses rápidos 2 anos e meio dessa competência, a nossa senadora Leila. Então, eu fico muito feliz, pedindo o voto favorável. O que nós desejamos por sabermos o quão importante é você conciliar as atividades ao munus que é próprio do trabalhador, também até por força daquilo que repercute emocionalmente, presidente Petecão, as atividades laborais com as atividades do desporto, do descanso, daquilo que pode ser ludicamente posto à disposição dos trabalhadores. Então, eu quero saudá-los, agradecer-lhes as palavras que foram conferidas a essas ideias que estão consignadas no projeto de nossa autoria, agradecer ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento
que pôde, mais uma vez, se permitir a senadora Leila, garantindo a aprovação desta iniciativa. Obrigado, meu querido senador presidente Sérgio Petecão, obrigado à nossa relatora, obrigado às palavras do senador Paim e a todos e todas as demais integrantes da Caixa. Senador veneziano, nós também queremos parabenizá-lo pela autoria do projeto, e eu estava aqui observando e vi que tinha aqui uma pessoa ligada na sua fala, que é sua mãe, nossa querida senadora Nilda Goldinho, estava aqui. Ainda bem que você foi perfeito na sua fala, que sua mãe estava aqui atenta, ela estava atenta e torcendo por você. Parabéns, veneziano. É quem mais me chama a atenção. E eu queria aqui parabenizar e agradecer. A presença dela aqui é marcante, não falta aqui nenhuma reunião da nossa comissão. Ela é uma pessoa extraordinária. Só tenho que lhe agradecer a nossa querida senadora. Para agradecer tantas palavras gentis do meu presidente, né? E dizer que a CAIS sempre foi para mim uma atenção toda especial. Quando eu fui deputada federal, eu representei a CAIS, graças a Deus, fora do país, fui na ONU, tudo. Enfim, para mim, participar da CAIS, para mim é uma realização. E vejo que o senhor tem feito tudo e destacado a CAIS junto a todas as outras comissões. Ela é pioneira nos análises que fazem dos projetos. Parabéns, presidente. Eu agradeço as palavras da nossa querida senadora. Infelizmente, nós temos um problema lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que parou, trancou todas as comissões, e nós estamos aqui agora com problemas de projetos, né? Nós já secamos aqui as gavetas, né? Praticamente, e não temos mais essa comissão aqui, graças a Deus, com a participação de todos os senhores senadores e senadoras. Nós, todos os dias, todas as terças-feiras, às 11 horas, nós realizamos sessão aqui, e nunca faltamos uma sessão, porque eu sei, é o que a senhora disse, eu sei da importância desta comissão. A Comissão de Assuntos Sociais é da maior importância, tanto para o Senado, como para as pessoas desse país. Então, graças a Deus, o trabalho dessa comissão aqui tem sido maravilhoso, graças ao empenho de todos os senadores, todos, uma turma boa que nós temos aqui, que tem ajudado muito. Se eu quiser chamar nominalmente para votar o senadora Zenaide quer falar. Senadora Zenaide, com a palavra, mais uma vez, pedir aos colegas que estão aí online, já podem votar, para que nós possamos finalizar aqui a votação. Senadora Zenaide, obrigado pelas castanhas, viu? Maravilhosa, recebi as castanhas. Quando tiver castanha de caju aí, agora falta eu trazer umas castanhas do Pará, lá do Acre, para... Adorei. Fazendo a propaganda do Rio Grande do Norte, presidente. Presidente, eu quero também parabenizar o senhor e falar com a colega Nilda Gondim, a Comissão de Assuntos Sociais, e tem uma importância fundamental, porque a gente vê essa parte de saúde preventiva, toda essa parte. Ou seja, essa comissão salva vidas, né? Fazemos projeto de lei, mas especialmente sobre o projeto de lei do senador veneziano, e com a relatoria brilhante da senadora Leila, com o conhecimento que tem, isso é investir em profissionais saudáveis. O que eles investem com esse tempo mínimo de uma ginástica laboral e o atendimento psicológico vai evitar centenas de atestados médicos. A gente sabe que é uma prevenção da saúde. Uma empresa que tem um olhar diferenciado para os seus trabalhadores, lembrando que são eles quem fazem o trabalho e que, quer dizer, o empresário, eu costumo dizer que, às vezes, essa saga de tirar direito de trabalhadores que a gente tem visto nos últimos 5 anos, eu tento lembrar a quem tem trabalhadores que até para eles enriquecer, aumentar seu patrimônio, precisa defender seus trabalhadores. Então, parabéns, veneziano, parabéns, Leila.
e vamos aprovar. Vamos aprovar e vão descobrir que quem trabalha com telemarketing vai ter menos atestado e afastamento do trabalho quando não apresentar lesões de repetição, que a gente sabe que eles têm, que lida muito com computação, e a postura que vai evitar que a coluna vá embora e que eles terminem se afastando muito mal. O prejuízo é maior se não tiver a prevenção. Obrigada, senhor. Nós estamos aqui com o nosso querido senador Messias de Jesus, que está online, mas não votou. Messias de Jesus. Cadê o homem? Mas vai votar já já. Senador Veneziano pediu a palavra de novo. Senador Veneziano, por favor. Meu irmão presidente, senador Sérgio Petecão, Vossa Excelência aí ao lado dos nossos companheiros, sempre muito competentes, companheiros de trabalho, poderia consignar o meu voto? Eu não estou conseguindo fazê-lo remotamente. Com prazer. E para que os colegas aí que eventualmente não esteja conseguindo votar, é só se manifestar, igual o nosso senador veneziano fez. Se manifeste que nós vamos registrar. O voto sim, não é isso, senador? Obrigado, presidente. Mais uma vez, minhas desculpas. Valeu, querido. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação. Senador Nelsinho Trade, líder do PSD. Estamos aí aguardando o seu voto. Ângelo Coronel tinha logado também. Ângelo Coronel, amigo do PSD também. Ângelo Coronel. Eduardo Girão tinha logado também. E aí, tem esse projeto pendente aí? Pendente? Tem projeto pendente aí? Tem um que a senadora Zenaide vai ler.
Senador Paim. Presidente, aproveitando esses minutos, que eu estou vendo que temos dificuldade aqui para o colo, isso acontece, hoje é dia de CPI, né? Presidente, o Flávio Arnes, o senador Flávio Arnes, pediu para mim que se eu podia assinar junto o item 10 e o 11, que é 2 requerimentos. Se Vossa Excelência entender de botar na pauta, eu poderia fazer uma leitura de 1 minuto cada um e podemos atender o senador Flávio Arnes, que não pode estar presente. Eu tinha projeto de minha autoria, que ele é o relator, mas eu entendo que ele não pôde hoje estar presente. Esse é o pedido, presidente. Se puder votar os 2 requerimentos, senador Flávio Arnes, eu agradeço. Ok, Paim, vamos atender aí a sua reivindicação. Tá bem, presidente. Pode anunciar o requerimento já para a gente votar. Tá? Pode, a gente continua com a manobra. Mas a votação está acontecendo ainda? Para ganharmos tempo aí, nós vamos... houve aqui uma reivindicação feita pelo nobre senador Paulo Paim, que é a leitura de um requerimento. Item 10, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais, número 16 de 2021, não terminativo, de autoria do senador Flávio Arnes. Nós vamos nomear aqui o senador Paulo Paim Adoc para fazer a leitura do requerimento. Passa a palavra ao senador Paim para a leitura do requerimento. Sérgio Petecão, senador Sérgio Petecão, aqui nos termos do artigo 58 da Constituição Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater as perspectivas de concretização do direito social à saúde no contexto da reforma tributária. Aí o senador Flávio Arnes, que é o autor original, ele propõe aqui o senhor Fábio Cunha, diretor do Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, o senhor Bruno Sobral, diretor executivo da Confederação Nacional de Saúde, o senhor Marco Aurélio Ferreira, diretor de Relações Governamentais da Associação Nacional de Hospitais Privados, e o senhor Luiz Fernando Correia Silva, presidente da Federação Brasileira de Hospitais. E também ele solicita um representante do Ministério da Saúde. Só uma síntese: o direito social à saúde, bem como seu acesso, é concebido como direito de todos e dever do Estado, o qual deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, e a oferta de serviços públicos que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. Esse é o objetivo do requerimento. E o segundo requerimento, se Vossa Excelência permitir, presidente, o 11, na verdade, é um adendo que ele mandou para um segundo momento com o mesmo objetivo. Se Vossa Excelência entender que votamos um por um, podemos botar os 2 juntos. O 10 está lido a justificativa. Paim, atendendo a sua reivindicação, vamos ao item 11 também, requerimento da Comissão de Ações Sociais, número 17 de 2021, não terminativo, de autoria do senador Flávio Arnes. Nomeia aqui o senador Paim, relator ad hoc, passa a palavra ao senador Paim para a leitura do requerimento. Presidente, o objetivo é o mesmo. O senador Flávio Arnes, na verdade, com esse outro requerimento, ele introduz para essa audiência pública do requerimento que li, o senhor Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Sindusfarma. Esse é o objetivo do item 11. Na verdade, é um adendo de uma personagem, um estudioso no tema, né, que é o senhor Nelson Mussolini. É isso, senhor presidente. O item... Ok, senador Paim.
e senhores senadores que os aprovam, que são os dois requerimentos, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Os requerimentos aí lidos pelo senador Paim foram aprovados. Já votamos? Vamos ter 9 ainda, faltam 2. Precisamos de apenas 2 senadores ou senadoras, temos 9. A nossa votação, precisamos de 2 senadores. Temos 9 senadores. Messias de Jesus está online aqui, mas não votou. Messias de Jesus.
Conseguimos aí os 11 votos. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, aprovado o projeto. 11 votos a favor. 10 sim. Aprovado o projeto, nós temos na emenda número 1 da CAIS. Fica dispensado o turno suplementar nos termos do artigo 14 do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para providências cabíveis. Esse aqui. Projeto de lei do Senado número 9, é o item 8, de 2017. Terminativo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de os rótulos do refrigerante conterem texto de advertência sobre o malefício do consumo abusivo de refrigerante, bem como a proibição de sua comercialização em estabelecimentos escolares de educação básica. Autoria, senador Randolfo Rodrigues. Relatoria, senadora Zenaide Maia. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos do pela que apresenta. Observação número 1. Em 26 de 10 de 2021, a senadora Zenaide Maia apresentou o relatório reformulado. Observação 2. Se aprovado o substitutivo, será dispensado o turno suplementar nos termos do artigo 14 do ato da Comissão Diretora número 8 de 2021. A votação será nominal. Conceda a palavra à nossa nobre senadora Zenaide, vice-presidente dessa comissão, Zenaide Maia, para a leitura do relatório. Senhor presidente, eu quero falar sobre um projeto importante, porque, resumindo, antes de eu ler aqui, a gente proíbe a venda de refrigerantes, bebidas açucaradas nas escolas de ensino fundamental. A gente sabe que nas privadas hoje ele já não permite, mas infelizmente nas escolas públicas sim. Submete-se à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei de número 9 de 2017, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos rótulos dos refrigerantes conterem texto de advertência sobre o malefício do consumo abusivo de refrigerante, bem como a proibição de sua comercialização em estabelecimentos escolares de educação básica, crianças, né? O projeto é composto de 4 artigos. O artigo 1º torna obrigatório o rótulo ou a embalagem de refrigerantes contenha advertência acerca de malefícios decorrentes do seu consumo abusivo. O parágrafo 1º do caput determina que órgão competente do Poder Executivo regulamenta a forma e o conteúdo dos rótulos e embalagem dentro do prazo de 180 dias da aprovação do projeto. Por sua vez, o parágrafo 2º dispõe que, no caso de não haver regulamentação da lei do prazo previsto no parágrafo 1º, o rótulo ou embalagem do refrigerante deverá conter de forma legível e ostensivamente destacada texto de advertência, ocupando pelo menos 30% da área de sua superfície, contendo uma das frases que alertam sobre o risco de diabetes, obesidade, osteoporose e de cárie, doenças cardiovasculares, gastrite e envelhecimento precoce, e que o produto é prejudicial à saúde de seus filhos. O artigo 2º estabelece que o descumprimento das disposições no artigo 1º implica infração sanitária, nos termos da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, e demais disposições aplicáveis, já o artigo 3º proíbe a venda e a distribuição gratuita de refrigerantes em estabelecimento de educação básica. Por fim, o artigo 4º, cláusula de vigência, prevê que a lei que resultar da aprovação do projeto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos quanto ao parágrafo 2º do artigo 1º,
após transcorridos 180 dias do prazo final estabelecido no parágrafo 1º do artigo 1º. Na justificação, o autor elenca os potenciais malefícios do uso abusivo de bebidas açucaradas, como a obesidade, o diabetes, por exemplo. Destaca que, em geral, a população não tem acesso às informações sobre esses riscos, ao passo que, em muitos casos, campanhas publicitárias, muitas vezes direcionadas à população infantil, estimulam o consumo desses produtos, associando-os a estilo de vida saudável e afortunado. Diante disso, julga que as medidas propostas em seu projeto reduzirão o acesso aos refrigerantes e, por conseguinte, contribuirão para diminuir a incidência e a prevalência de doenças como obesidade, diabetes e cardiopatias. Anteriormente, a proposição foi aprovada sem alteração pela Comissão de Transparência e Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor. Não foram apresentadas emendas. Análise. O PLS de número 9 de 2017 será apreciado terminativamente pela CAIS, nos termos do ato da Comissão Diretora de número 8 de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões e reuniões remotas e semipresenciais no Senado Federal e a utilização do sistema deliberativo remoto. De acordo com o disposto no inciso 2 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAIS opinar sobre matérias que digam respeito à proteção e defesa da saúde. Como se trata de uma definição terminativa, cabe a esse colegiado analisar os aspectos formais da matéria. A esse respeito, não observamos inconformidades de juridicidade ou de regimentalidade. Todavia, no parágrafo 1º do artigo 1º, a obrigatoriedade imposta a órgão competente do Poder Executivo de regulamentar a matéria é inconstitucional, haja vista que atenta contra o princípio da independência dos poderes, consignado no artigo 2º da Constituição Federal. Além disso, há também um problema de técnica legislativa. O projeto em análise pretende regulamentar tema extensivamente abordado em outra norma legal, qual seja o Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos. Nos termos de seu artigo 55, as disposições desse diploma atingem também as bebidas de qualquer tipo ou procedência. Ademais, seu capítulo 3º regulamenta os aspectos atinentes à rotulagem. Portanto, uma lei avulsa sobre matéria já prevista em norma legal, como é o caso do projeto em análise, contraria a Lei Complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, cujo inciso 4º do artigo 7 estabelece que o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei. Ademais, julgamos que as especificidades relativas à norma, ao conteúdo dos rótulos, devem ser deixadas para o regulamento. Isso se justifica por se tratar de assunto técnico e assim fugir ao escopo de uma lei. Nesse sentido, é mais recomendável que o tema seja regulado em norma infralegal, que, diferentemente de uma lei, é passível de ajustes, aprimoramentos e tempestivos. Em relação ao mérito, concordamos com a iniciativa em tela. De fato, o consumo excessivo de bebidas açucaradas tem relação de causalidade com afecções crônicas que contribuem para os altos índices de mortalidade
e de morbidade da população, como é o caso do sobrepeso, da obesidade, que são problemas cujas prevalências vêm aumentando em praticamente todas as faixas etárias no Brasil e em vários países do mundo. A obesidade infantil é um problema de saúde pública mundial. Segundo o Ministério da Saúde, 3 a cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso no Brasil. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade e a Organização Mundial de Saúde, o Brasil estará na 5ª posição no ranking de país com maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com apenas 2% de chance de reverter essa situação se nada for feito. De fato, a situação do país é alarmante. O Atlas da Obesidade Infantil, publicado em 2019 pelo Ministério da Saúde, avaliou os números do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional referente a crianças atendidas no âmbito da atenção primária de saúde. Observou-se que 18,9% dos menores de 2 anos de idade estão com excesso de peso e 7,9% têm obesidade. 32% dessa população consomem bebidas açucaradas ou adoçadas. Já na população entre a idade de 2 a 4 anos, 14,3% estavam com excesso de peso e 7,8% com obesidade. Desculpa. Por sua vez, das crianças de entre 5 e 9 anos de idade, 29,3% estavam com excesso de peso, 16,1% com sobrepeso, 8,4% com obesidade e 4,8% com obesidade grave. 63% dessas crianças consumiam bebidas açucaradas. De água. Tomar. Segundo dados publicados em 2020 pelo Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária, anualmente no Brasil, o consumo de bebidas açucaradas é responsável por causar excesso de peso em mais de 700 mil crianças e em mais de 2 milhões de adultos. Está também associada ao óbito de cerca de 12 mil pessoas em decorrências da comorbidade, como a diabetes mellitus, mais de 1 milhão de casos por ano. Doenças cardíacas, 137 mil casos ao ano. E doenças cerebrovasculares, 91 mil casos ao ano. Segundo o referido estatuto, no Brasil, o sistema de saúde gasta 2.995.000 por ano no cuidado de doenças provocadas pelo consumo de bebidas açucaradas. Já o posicionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor assinala que, embora a Organização Mundial de Saúde recomende que a ingestão de açúcar não deva exceder 5% do valor diário de calorias, dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2008 a 2009 apontaram que o consumo de açúcar por crianças e adolescentes brasileiros ultrapassa 17% do valor diário dessas calorias. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2019, entre os alimentos ultraprocessados consumidos no dia anterior, 40,8% dos adolescentes de 13 a 17 anos referiram consumir refrigerantes, 40,8%, e cerca de 1 em cada adolescente referiu consumo de bebidas achocolatadas, e 25
24%, ou refresco em pó e 24,8%, ou sucos de frutas industrializadas em 2019. O consumo de 2 ou mais bebidas ultraprocessadas foi ainda mais frequente entre os adolescentes mais jovens, de 13 a 15 anos, do que entre aqueles de 16 e 17 anos. Foi 36,3%. Embora esses dados não sejam tão recentes, eles parecem ainda refletir o comportamento atual, tendo em vista que o mencionado Atlas da Obesidade Infantil de 2019 evidenciou uma parcela significativa da população infantil brasileira tem o hábito de consumir bebidas adoçadas. Relatórios do IDEC informam também que, segundo o levantamento publicado em 2014 pela Associação Brasileira de Supermercados, o consumo per capita de refrigerantes no Brasil é de 90 litros ao ano. Está bem estabelecido que o excesso de peso contribui para o aparecimento da diabetes mellitus tipo 2, da hipertensão arterial sistêmica e da dislipidemia, que são importantes fatores de risco para as doenças cardiovasculares, que são as causas recordistas de mortalidade no Brasil. Nesse sentido, ações para a prevenção e o tratamento da obesidade infantil são importantes, pois quanto mais precoce for a intervenção, melhor será o prognóstico e, consequentemente, menor o risco de complicações na fase adulta. Devemos registrar, esse registro eu fiz questão de fazer, que a desnutrição, habitualmente, ela é associada ao baixo peso, mas também acomete crianças com sobrepeso e obesidade. Aquelas crianças, isso se explica pelo fato de que suas dietas, por conterem predominantemente gorduras, açúcares e calorias vazias, têm quantidade insuficiente de fibras, vitaminas e proteínas. Então, é o que a gente costuma ver, 2 tipos de desnutrição em crianças, que é o marasmo, aquela que é caquética, magra, e o caxiocó, que é aquela criança cheinha, mas, na verdade, é de açúcares. Eles não têm a proteína. Não custa lembrar que a desnutrição afeta intensamente a saúde das crianças. Em curto prazo, prejudica o sistema imunológico, aumentando a frequência de quadros infecciosos agudos, como, por exemplo, resfriado, gripe, pneumonia. Em longo prazo, interfere na capacidade de manter a concentração e gera alterações de humor, o que impacta negativamente o seu desenvolvimento físico e mental. No que tange ao tratamento do excesso de peso, são limitados os recursos para intervir na obesidade infantil. A indisponibilidade de opção medicamentosa faz que a população, grosso modo, conte apenas com medidas de estímulo à alimentação saudável e à atividade física. Depreende-se que o projeto em cumprimento é uma forma de estimular uma dieta mais saudável mediante a restrição do marketing de refrigerantes e do acesso a esses produtos no âmbito das escolas que provêm do ensino básico. Não custa lembrar que se trata de ações endossadas pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a prevenção e o tratamento da obesidade infantil. Note-se ainda que algumas unidades da federação já proíbem a venda de refrigerantes no âmbito de seus estabelecimentos de ensino. É o caso, por exemplo, do Distrito Federal e da Paraíba. Desse modo, somos da opinião de que o projeto em análise é bastante pertinente, porém a matéria necessita de ajustes para sanar a inconformidade apresentadas anteriormente neste relatório. Propomos ainda que a alteração para incluir entre os produtos atingidos pelo projeto todos os tipos de refrigerantes, inclusive diet, light, zero e sem açúcar, ante as suspeitas cada vez maiores
de que os adoçantes também oferecem risco à saúde, ou pelo menos não traz qualquer benefício nutricionais quanto aos consumidores. Pelo regulamento, voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado de número 9 de 2017, na forma do seguinte substitutivo. Emenda da CAIS. Projeto de lei do Senado número 9 altera o decreto-lei 986 de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos para regulamentar a rotulagem de refrigerantes e para proibir a comercialização ou distribuição desses produtos em estabelecimentos de ensino básico. Congresso Nacional decreta, artigo 1, decreto de lei de número 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com os seguintes artigos 19b e 61A. 19b, o rótulo dos refrigerantes de qualquer natureza conterá obrigatoriamente advertência sobre os malefícios que seu consumo abusivo pode provocar à saúde na forma do regulamento. Artigo 61A. Ficam vedadas a venda e a distribuição, ficam vedadas a venda e a distribuição gratuita de refrigerantes de qualquer natureza em estabelecimento de ensino básico, públicos ou privados. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação. Senhor presidente, eu queria ainda falar algo sobre esse projeto. Gostaria de dizer que, normalmente, quando aparece um projeto dele, se fala que as pessoas que têm cantinas na escola vai ter prejuízo, vai desempregar. Não é verdade. As cantinas de escolas privadas já fornecem o suco da fruta, o suco natural da fruta para os seus alunos. Isso não vai alterar. Segundo, sem chance de se falar que, com um projeto desse, a venda de refrigerantes como a Coca-Cola vai ter prejuízo e vai desempregar. Eu queria dar um exemplo aqui. A Coca-Cola publicou que, nesse trimestre de abril, maio e junho, ele teve um aumento do lucro em 42%. E que o lucro líquido foi de 2,64 bilhões de dólares. Então, eu só queria pedir um apoio aos colegas, porque, na verdade, a obesidade infantil está deixando de ser das pessoas que têm recursos para ser das crianças mais pobres e de periferia que estudam em escolas públicas, principalmente. E 2, não adianta dizer que essa educação de não tomar refrigerante pode ser só dos pais ou responsáveis. Gostaria de saber qual é o pai e a mãe de família que consegue concorrer com a propaganda de refrigerantes na grande mídia, estimulando o uso diariamente e seguidamente. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente. Só um pouquinho, senadora. Coloca a matéria em discussão. Senhor presidente, essa matéria é altamente louvável. Eu quero, inclusive, parabenizar tanto a relatora Zenaide Maia, como o nosso autor, né, Randolfo Rodrigues. Agora, lamentavelmente, eu recebi um apelo, eu concordo inteiramente, mas o meu líder, Eduardo Braga, me pediu vistas ao projeto. Então, para atender o apelo dele, eu estou pedindo ao senhor vista por conta do apelo do nosso Eduardo Braga. Antes de conceder vista aqui à nova senadora, senador Paim. Todo o carinho que eu tenho pelas duas senadoras, né? São duas grandes senadoras. A senadora Nilda Godin é um carinho muito grande, como eu tenho também pelo filho dela. E a nossa querida Zenaide Maia. Eu só quero, não vou criar nenhuma polêmica, pedir vista coletiva, presidente,
assim, né, a senadora Nilda e a Zenaide, ambas são contempladas, porque não há problema, a vista é regimental, eu peço vista coletiva de forma tal que o projeto volte a semana que vem. Esse é o meu pedido, presidente. Concedo vista coletiva nos termos regimentais. Atendendo aqui ao apelo da nobre senadora, nós concedemos vista coletiva aos pedidos já, a mais de um pedido já aqui na casa. Obrigada, senhor presidente, e obrigada ao meu queridíssimo colega Paim, que sempre dá, geral, é de uma coerência, assim, formidável. Muito obrigada, Paim. Ok. Encerramento. Convoco para o dia 9 de novembro, terça-feira, às 11 horas, reunião extraordinária, semipresencial desta comissão destinada à deliberação de proposições. Lembro que amanhã, às 10 horas, haverá uma reunião remota da subcomissão temporária de Assuntos Sociais das pessoas com deficiência, em forma de audiência pública, destinada a discutir o objeto do projeto de lei número 4 de 2020, que institui a Semana Nacional Semana Nacional da Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a paz, a ser celebrada anualmente na segunda semana de julho. Nada mais a ver, declaro encerrada a presente reunião e agradeço aí mais uma vez a participação dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Muito obrigado, está encerrado a presente sessão.